Oi, turminha, tudo bem? Vamos então passar para as atividades do livro de Geografia e de História, tudo bem? Eu vou fazer primeiro com vocês a correção das atividades que eu dei semana passada. Não vou corrigir todas as atividades porque o livro pedia muita coisa pessoal, muita coisa da sua família. Então eu vou corrigir aqui poucas, vocês vão ver que são poucas páginas, só mesmo para vocês terem uma noção como que era feito, porque a maioria das atividades aí são coisas pessoais, tá? E aí lá estava escrito assim na página 48. Escreva o que se pede, caso necessário, peça a ajuda de um adulto ou consulte a sua certidão de nascimento. E aí, gente, eu dei um exemplo. E aí, o que vocês vão escrever aqui na letra A? O nome completo de vocês. Vocês lembram que no último vídeo eu citei esse menino aí, o João Pedro da Silva Rodrigues? É um exemplo, tá? Esse menino aí, eu só tô dando um exemplo sobre ele. Então, aí eu escrevi o nome completo dele. Aqui na letra B, Carlos do Nascimento Rodrigues é o nome do pai dele. E na letra C, o nome completo da mamãe, que é Marcela da Silva Rodrigues. E depois, o que tinha que ser feito? Comparar o sobrenome que tem no nome do João Pedro e o sobrenome dos pais dele, do papai e da mamãe. E colorir de amarelo. O que tem de igual no nome do pai e no nome dele, e no nome da mãe e no nome dele. Então, olhando lá, ó, a gente falou, né? João Pedro é o nome dele, ele tem dois nomes, João e Pedro. Não é sobrenome, é o nome que a família escolheu. E os sobrenomes deles são da Silva Rodrigues. Então, quando a gente olha o nome do pai, Carlos do Nascimento Rodrigues, o que tem aqui que tem aqui? Rodrigues. Então, eu vou colorir aqui no nome do papai a palavra Rodrigues. E no nome da mamãe, Marcela da Silva Rodrigues. Então, olha, quando a gente observa, o nome do João Pedro, o sobrenome do João Pedro e o sobrenome da mamãe são iguais, da Silva Rodrigues. Então, vocês vão colorir da Silva Rodrigues do João Pedro, porque tem os dois sobrenomes no da mamãe. Rodrigues só, no do papai, e o da mamãe também, da Silva Rodrigues, que são os sobrenomes que ele tem igual no nome dele, no sobrenome dele e no da mamãe. Então, agora, vou passar para vocês as atividades que vocês vão fazer essa semana, tá? Lembrando, turma, que ficou cansado, estou corrigindo as atividades, dá uma pausa, faz a correção e depois vem para a explicação, tá legal? Então, vamos lá, nós vamos falar agora sobre árvore de parentes. Quem aí já ouviu falar em árvore genealógica? Árvore genealógica é uma forma de representar a família. Normalmente, a organização da árvore começa com os parentes mais antigos, de que se tem notícia, e depois acrescenta-se o nome dos filhos, dos netos, bisnetos, até chegar ao integrante mais jovem. Observe a seguir a árvore genealógica da família de Maria Luísa. Nela estão representados seus avós, os pais e a irmã dela. Olha aqui, ó. Geralmente começa assim, ó. Os mais velhos da família dela são os avós. E aí aqui, ó, esse aqui é o nome do papai da Maria Luísa, da mamãe da Maria Luísa. E aqui tem a setinha indicando. Esse Cleomar aqui, ó, é o pai do papai da Maria Luísa. E a Vânia é a mãe dele. E aí vem aqui para o lado, a Marília é a mãe da Amanda, que é a mãe da Maria Luísa, e o Ronaldo é o papai da Amanda, que é a mãe da Maria Luísa. E aí o Gustavo e a Amanda se casaram e tiveram duas filhas, a Cleo e a Maria Luísa. Então aqui, ó, por que árvore genealógica? Porque quando a gente vai montando, vai tendo esse formato aqui, ó, o tronco mais fino, e aí chega a copa da árvore que é maior. Então por isso que a gente chama de árvore genealógica, que é uma árvore que vem representando os membros da sua família. Tudo bem? Minha árvore genealógica. Agora é com você. Você vai produzir uma parte da árvore genealógica da sua família. Siga as orientações para realizar essa atividade. Você vai precisar da ajuda de um adulto da sua família. O número 1. Escreva os nomes dos parentes, avós, pais, irmãos, quem tiver, que serão colocados na sua árvore. Então aqui, ó, vocês vão colocar para mim quem que vocês vão representar. Por exemplo, eu vou representar os meus avós, os meus pais e os irmãos. E aí coloco o nome deles aqui. Depois, vocês vão criar a árvore de vocês. Pense na melhor maneira de organizar a sua família. Desenhe ou cole papéis coloridos para fazer os quadrinhos.
setas que vão representar e sinalizar os parentescos. Então, gente, vocês podem pegar papeizinhos pequenininhos coloridos e aí vão escrevendo aqui, ó, igual a Maria Luísa fez aqui. Aí aqui vocês vão colocar primeiro o nome, é só o nome, tá? O nome do vovô de vocês, que é o papai do papai, a vovó, que é a mamãe da mamãe. E aí do lado vocês vão colocar a mamãe da mamãe, que é a avó de vocês materna, e o nome do vovô, que é o papai da mamãe, que a gente fala que é avô materno. E aí vocês vão fazer, ó, olha a setinha aqui, ó. Aqui os dois se casaram e tiveram o Gustavo. Aí vocês vão colocar, os avós de vocês se casaram e tiveram o papai de vocês. Coloca o nome do papai. E aqui, os avós maternos se casaram e tiveram a mamãe. Vocês vão colocar o nome da mamãe. E aí, quem tiver irmãos, coloca aqui primeiro o nome da irmãzinha ou do irmão mais velho e, por último, o nome da pessoa mais nova da sua casa. Se você for o irmão mais velho, você vai vir representado aqui. E depois o seu irmão mais novo. Se for o contrário, o mais velho vem aqui e o mais novo aqui. Não, eu não tenho irmãos. Então, vocês fazem assim, faz a setinha só no meio e faça o nome de vocês. Tudo bem? Vocês vão criar a árvore de vocês aí. Depois que criou e tudo, vocês podem criar no caderno, tá? Não tem problema, ou se quiser fazer uma folha para depois levar para a gente mostrar para a turminha, também pode. Acompanhe aí a leitura do texto aí na página 51, na seção Já Aprendi. Cada família é de um jeito. Às vezes, um casal se separa. Às vezes, um dos pais morre. Às vezes, o avô ou a avó mora junto com os filhos. Como na família do Catapimba, os pais dele têm 3 filhos. Tem gente que tem um filho só, ou tem gente que tem 2. Sublinhe as pessoas citadas no texto que fazem parte das famílias. Então aí, gente, vocês vão olhar aqui nesse texto, o que faz parte de uma família? Pai, mãe. Quando a gente fala em pais, nós estamos querendo que é o papai e a mamãe junto. Pais é o papai e a mamãe junto, forma pais. Tem avós, tem tios, tias, filhos. Então, tudo relacionado à família que tiver aqui, as palavrinhas, vocês vão sublinhar. Fazer um risquinho embaixo da palavrinha para mim. Tudo bem? Agora aí na letrinha B. Identifique a família que mais se parece com a família de Catapimba, citada no texto. Então, lá no texto, eu falei com vocês as características que a família de Catapimba tem. Lá no texto, tá citando que ele mora, só ele e o papai dele. Tá falando que mora ele, o papai, a mamãe e às vezes isso aqui, né, parece uma vovó aí. Será que lá mora só a mamãe dele com os 3 filhos? Ou será que na família dele mora o papai, a mamãe, os 3 filhos, né, tem um nenenzinho aqui e os avós? Voltem no texto aí, leiam o texto de novo, ou voltem aí e a parte que eu li, e aí marca qual dessas famílias mais se parece com a família dele, tudo bem? Depois na página 52 aí, turma, tem assim, ó, ligue os quadros relacionando cada formação familiar à imagem que a representa. Eu tenho aqui, ó, 4 famílias diferentes. Famílias grandes, famílias médias, famílias pequenas, com muitos filhos, poucos filhos. Família formada por pai, mãe e filhos. Qual dessas 3 aqui tem? O papai, a mamãe e os filhos só. Qual dessas famílias aqui só tem somente um dos pais, ou o papai ou a mamãe, que cuida dos filhos? Qual dessas famílias aí tem os avós e os netos formando uma família? Qual aí vocês acham que tem o vovô, a vovó e os netos? E qual dessas famílias aí tem um orfanato, onde adultos cuidam das crianças? É como uma família também. Às vezes, né, por algum motivo, alguma criança foi morar no orfanato, e aí quando elas moram em orfanato, que é o lugar onde ficam todas as crianças, né, que não tem um lar, não tem uma família para acolhê-las, o orfanato, que é o lugar onde elas moram, é considerado a família delas. Né? Às vezes não são parentes de sangue, não são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas é a família que elas têm. Então vocês vão marcar aí para mim, vão ligar essas famílias aí, tudo bem? Leiam aqui e ligam aqui direitinho. Depois aí, nós temos aí na página 52,
Número 3 aí. Todos os integrantes de uma família devem colaborar uns com os outros, com a ajuda de um adulto. Escreva uma atitude de colaboração que você pratica na sua rotina familiar. Então, gente, é uma resposta aí pessoal. Conversem aí com a família e me respondam aí. O que vocês fazem na família de vocês para ajudar? Qual que é a atitude que vocês têm de colaborar em casa? Em que vocês ajudam? Eu tenho um irmão, eu ajudo a cuidar do irmão. Todas as vezes que eu brinco, eu guardo os meus brinquedos. Eu ajudo minha mãe a secar as vasilhas. Não sei. Vocês vão escrever aí para mim uma atitude de colaboração na rotina familiar de vocês aí. Tudo bem? Depois, presta atenção aí nesse texto que eu vou ler com vocês aí, ó. Por que tenho que ir para a escola muito cedo? Acordo sempre antes da mamãe. Quando ela levanta, os seus jornais já estão mexidos e a mamãe fica danada comigo. E a briga porque misturo os cadernos. O que são os cadernos aí? São as partes que compõem um jornal em que se organizam os conteúdos por temas. Que aí tem aí um jornal. Quando a gente abre aí, se você tiver um jornal aí em casa, pede para a família mostrar. Quando você abre o jornal, tem vários temas separados. Tem o tema que fala sobre futebol, sobre política. Nós estamos aí vivendo, né, a época aí do coronavírus. Com certeza tem página aí falando de jornalismo e muito sobre o coronavírus. Então isso aí chama os cadernos. E aí quando essa criança acorda aí, ela mistura o jornal todo. Mas sei que ela acha o maior barato a minha atividade jornalística. Já ouvi mamãe contando baixinho para as amigas, cheia de orgulho, que sou uma menina que lê jornais. Então, olha aí, presta atenção, vamos responder aqui essas perguntas. O trecho anterior faz referência às ações que uma menina repete muitas vezes durante a semana. Marque essas ações. Aí, nesse texto que eu li, está falando que ela brinca, está falando da parte que ela brinca de boneca, está falando da parte que ela acorda, tem alguma coisa falando sobre acordar, tem alguma coisa falando sobre ela ler, e tem alguma coisa falando se ela pula corda? Vocês vão marcar as ações aí para mim, que essa menina do texto que eu li, ela faz. Depois na letra B, marque a ação que faz parte da rotina da menina do texto, que deixa a mãe dela cheia de orgulho. O que ela faz aí que deixa a mamãe cheia de orgulho? Ela acorda cedo, ela vai para a escola, ela lê o jornal ou ela mexe no jornal? O que ela faz aí que a mamãe fica muito orgulhosa dela? E aí na página 54, as pessoas mais velhas, elas podem nos ajudar a conhecer mais a história da nossa família. Com a ajuda de um adulto, observe a cena a seguir. Olha, eu vou ler para vocês aí esse balãozinho aí, ó. Quando eu e a sua avó nos apaixonamos, o telefone ainda não era comum. Para nos comunicarmos, nós escrevíamos cartas, como esta que eu enviei para ela há muitos anos. Então aí, gente, é a conversa, né, de um avô com a sua neta. De acordo com a observação da cena, vocês vão responder aí para mim. E pensando aí no que eu li. Quem está contando a história para a criança? Quem que contou aí para ela? Foi o avô, o bisavô, o pai ou o tio? Marque com um X a fonte histórica que está sendo utilizada como apoio para contar um pouco da história da família mostrada na cena. Então, o que ele utilizava para se comunicar, que ele falou lá? Ele está mostrando aí para essa menina aí um álbum de fotografias, carta dos familiares, música da infância ou a visita a um museu? Se tiver dúvida, volta lá no texto. Cite o nome de outra fonte histórica que você pode consultar para saber mais sobre a história da sua família. O que vocês podem utilizar aí para saber da história da família? Nós temos aí, por exemplo, fotografias de quando, né, os pais de vocês eram crianças. Essa é uma fonte histórica que conta um pouco da história da nossa família, né? Complete as frases com as palavras a seguir. Eu tenho aqui, ó, avós, irmãos, primos, tios e os bisavós. Letra A. Os pais dos meus pais são meus? O que o papai e a mamãe do seu papai e da sua mamãe são de vocês? Seus avós, seus irmãos, seus primos, seus tios ou seus bisavós? O que os irmãos dos meus pais são meus? O que o irmão aí do papai ou o irmão da mamãe é de vocês? São seus avós, os irmãos, os primos, os tios ou os bisavós?
O que os pais dos meus avós são meus? O que será que o papai e a mamãe dos seus avós são de vocês? São os seus avós, seus irmãos, seus primos, os tios ou os bisavós? E o que os filhos dos seus tios são seus? Tem o titio e a titia aí. O filho deles é o que de vocês? São os seus avós, irmãos, primos, tios ou bisavós? E o que os filhos dos mesmos pais são? O que os filhos aí dos pais de vocês são de vocês? Eles são os seus avós? Eles são os seus irmãos? Eles são os seus primos, os tios ou os bisavós? E aí vocês vão escrever aqui para mim o que os filhos dos mesmos pais são de vocês. Tudo bem? Converse um pouco sobre o sobrenome da família do Pedro. Esse menino aí chama Pedro. E aí tá escrito assim, ó, meu nome é Pedro Alencar Silva. O meu pai, ele se chama Fábio Silva. E a minha mãe, ela é Ana Alencar Silva. Eu tenho uma irmã, o nome dela é Fernanda Alencar Silva. Vocês vão colorir de amarelo aí? Essa atividade, gente, é muito parecida com aquela atividade que nós fizemos da semana passada, só que vocês fizeram com o nome da família de vocês. Agora vocês vão fazer a mesma coisa com o nome dos familiares do Pedro. Vocês vão colorir de amarelo para mim o nome completo do Pedro e o nome completo dos familiares dele, tá? Então, uma atividade parecida com aquela. Só que ao invés de vocês colorirem só o sobrenome que tem parecido, vocês vão colorir o nome completo deles. Que é, por exemplo, dele, Pedro Alencar Silva. Esse é o nome completo dele. Vocês vão colorir de amarelo. E aí vão colorir também o nome do papai, da mamãe e da irmãzinha dele. E aí depois vocês vão responder com a família o que tem em comum nos nomes dessas pessoas. O que tem aí? Sobre o que nós estudamos aí? O que nós temos aí que a gente herda da nossa família? Tá? Então, meus amores, estas são as atividades que vocês vão fazer esta semana para mim, tudo bem? Nós fechamos aí agora o capítulo 2 de Geografia e História. E aí, semana que vem eu vou dar a introdução para vocês o capítulo 3 e corrigir as atividades que nós fizemos essa semana. Tá legal? Beijinhos e fiquem com Deus.